Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deixa aí o que você trouxe no banco, fica de pé, para que nós possamos fazer um momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós queremos já te render graças por estarmos já na tua presença. Queremos te louvar, Senhor, pela vida da nossa rainha bem-aventurada, a Santíssima Virgem. Ela que o Senhor nos deu como mãe, e ela tem sido também para nós um exemplo. Você que está aí na sua casa, né, fazendo esse momento também de oração conosco, para um pouquinho o que você está fazendo. Presta atenção, faz esse momento de oração, para que Nossa Senhora possa também se fazer presente aí na sua casa. Senhor, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quais foram as dificuldades do dia de hoje. Talvez essa semana para você foi uma semana difícil. Vai abrindo o seu coração na presença do Senhor. Vai falando para Ele. Nós queremos te entregar, Jesus, a vida do Fábio, que vai pregar para nós daqui a pouquinho. Já quero te entregar a ele e a sua família. Quero te consagrar, Senhor, a vida dele nas mãos da Virgem Maria, para que ele continue nos levando e nos direcionando a imitá-la, a ter em Nossa Senhora um exemplo vivo em nossos corações. Mãe, nós queremos sentir a Tua presença. Nós queremos e nós precisamos, Mãe, que a Senhora nos coloque nos braços, que a Senhora cuide de nós, cuide das nossas feridas. Mãe, tem sido fácil. Eu tenho enfrentado momentos de dificuldade, momentos em que eu penso em desistir. Ah, Mãe, a minha cruz tem sido tão pesada. Quantas vezes, Mãe, eu me sinto sozinha, eu me sinto desamparada, mas aí eu me recordo da Senhora, pego meu terço e me sinto acariciado pela Senhora. Cuida de mim, Mãe. Seja também como foi Cirineu, alguém que alivia o peso da minha cruz, alguém que cuida das minhas feridas, dos meus momentos de fraqueza. Alivia o peso da minha cruz, Mãe. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe para compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida, teu olhar me mostra o amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração.
Já direcionando nossos olhares à Santíssima Virgem, nós queremos entregar também a ela a fita da nossa vida, para que ela desate todos os nós que tem embaraçado e que tem tentado destruir os nossos sonhos, as nossas famílias, o nosso projeto de nos consagrarmos a ela. Nós entregamos a Ti, Mãe, para que a Senhora, com toda a corte celeste do céu, possa desatar e guiar o nosso coração a fazer a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, rogai por nós. São José, rogai por nós e valei-nos. São Frei Galvão, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, sobre as nossas famílias e permanecei para sempre. Amém. Ergue os seus braços aqui para frente agora. Vamos pedir a Deus e a Santíssima Virgem que abençoe a vida do Fábio poderosamente, que ele continue sendo boca de Deus para nós, que não seja ele a falar, mas o próprio Espírito Santo a falar nele, diretamente nos nossos corações. E pedimos também Nossa Senhora que o proteja e que o livre de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezie as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém? Podemos nos assentar aí, nos acomodar nesta noite de sexta-feira chuvosa e tudo bem. Vamos avançando e o que nos é proposto hoje é o conteúdo do capítulo 4, correto? Capítulo bem curtinho, pouquinhas páginas, né? Mas já até meditou o artigo 120 na última formação. Eu achei que ia ser muito mais tranquilo. Aí quando eu comecei a rezar e a meditar, eu pensei, meu Deus, nossa Senhora, conteúdo denso, conteúdo bruto, né? Mas nós vamos fazer aqui uma panorâmica, né? Igual a grua aqui, ó. A grua faz um movimento que pega todo mundo no santuário, de forma panorâmica, de forma distante, mas pontual. Por quê? Tem conteúdos na nossa igreja que são muito brutos. É um nível muito avançado, vamos colocar assim. É quase que uma especialização. Aqui nós vamos ter um olhar, de certo modo, generalista, geral, para nós cairmos no essencial. Foi o que eu passei um pouco enquanto eu refletia sobre a realidade, de certo modo, entre aspas, da economia da graça, por assim dizer, quando nós passamos pelo conteúdo ali do que é valor meritório, satisfatório e impetratório. Nossa Senhora, que é isso? Meu Deus! E aí, quando nós enfrentamos
esse tipo de conteúdo, nós temos que discernir, entender o fundamento, o porquê daquilo e avançar, não ficar preso na dúvida, perfeito? E aí eu vi que eu gastei muita energia tentando entender com a razão o que era essa economia da graça, valor meritório, satisfatório, o mérito, o valor que é, né, o que eu faço, minhas virtudes e tal. E mais à frente, São Luís traz um conteúdo que é ouro, que é o fundamento, que é e que são as realidades das nossas promessas batismais, perfeito? Então esse vai ser um pouco do nosso roteiro de hoje. Para começar, né, para fazer um link com a última formação, né, que até contempla já o primeiro artigo, o 120, ficou bem esclarecido a questão da realidade, o que define uma perfeita consagração. Ela nos conforma a Jesus, ela nos consagra a Jesus e ela nos une a Jesus. Esse é o tripé da verdadeira devoção. Ela tem que ter esses requisitos de nos conformar a Deus, à vontade de Deus, nós tomarmos forma de Cristo, sermos outros Cristos. A prima sabe, ela está com a cara que depois tem que ver a última formação, né? Ser outros Cristos, nos consagrarmos a Jesus, nós entrarmos nesse caminho de santidade, sermos separados, isso da última formação, só para recapitular, né? Igual quando vai ter uma série, aí você faz tipo recapitulando na última série, no último episódio, e nos unir a Jesus. E aí São Luís vai meio que trazer ali no artigo 121, trazendo que a consagração à Santíssima Virgem consiste em se entregar inteiramente à Santíssima Virgem por meio, para e em Jesus. Então, nós queremos nos consagrar a Jesus, e aí nós vamos primeiro à Santíssima Virgem. Mas como assim? Parece que não faz sentido, não é mesmo? Pessoal, vamos retomar um pouquinho as primeiras formações. Faz sentido? Em um primeiro momento, parece que não, porque nós já temos uma certo conteúdo, uma certa visão de fé, onde nós podemos ir direto a Jesus. Isso é válido, fato, real, não está errado, faz sentido. Mas São Luís vem e responde lá no artigo 14, lá atrás, vai estar lá para o 100, mas vamos voltar um pouquinho para nós fundamentar isso aqui ainda mais. Ele vai e pontua: olha, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Tudo isso no singular, tudo isso com maiúsculo, perfeito? Mas por que envolver então a Virgem Santíssima? Aí São Luís traz a resposta:
Se Deus que é Deus, escolheu a Virgem Maria para fundamentar, para usufruir, para tomar posse, para fundamentar essa obra, essa ação divina, que é o mistério da encarnação, que é a ação da nossa salvação, Deus escolheu usar de Maria, como nós refletimos, se não me engano, 2 formações atrás, quando nós ilustramos os domínios humanos, como se fossem ilhas, como se fossem, estruturas, no abismo, onde Deus, na sua potência, na sua soberania, escolhe se ancorar em uma determinada região, em uma eleição, que é a Virgem Maria. Deus escolhe Maria para pavimentar o caminho, a ponte, acesso. Jesus, que é o sumo pontífice, entre esses abismos que nós já refletimos, perfeito? Se Deus que é Deus escolheu ela, quem somos nós para subtraí-la, para não escolhê-la, para nós também termos nosso vínculo, nossa ação divina, a nossa consagração a Jesus por meio dela. E aí, o outro ponto que São Luís traz bem pontualmente é que Maria, ela é esse ícone. E aí, quando nós pensamos ícone com a cabeça de hoje, uma cabeça muito informatizada, muito computacional, primeira coisa que nós pensamos em ícone, não é aquela realidade dos ícones religiosos, os ícones primitivos, lá dos primórdios da igreja, lá do Império Bizantino, que começou, essa linguagem de iconografia, quando nós vemos, por exemplo, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é um ícone. Quando nós pensamos com a cabeça de hoje em dia, nós pensamos no ícone do computador, aquela logozinha, lá na nossa área de trabalho, ou no celular, onde você clica, onde você vai, acessa, a partir daquilo, você acessa algo muito maior. É basicamente é o significado de um ícone, algo que representa uma estrutura, um conteúdo, uma realidade infinitamente maior. O que é lá no seu celular? O ícone do WhatsApp. É um desenho, é um símbolo, não é? Você clica nele, ele não tem função nenhuma, a não ser redirecionar você e lá o sistema para o aplicativo em si. A Virgem Maria é a mesma coisa. Um ícone no computador tem uma função: te redirecionar para um sentido muito maior. Toda vez que nós nos direcionamos à Virgem Maria, ela, que é ícone do céu, ícone da graça, ela imediatamente nos redireciona para o seu Filho Jesus. Simples. Deu para entender? Claro. E aí, essa questão do ícone, um outro exemplo para ilustrar ainda mais, por exemplo, e se nós pegarmos realmente a nossa vivência, a nossa cultura hoje em dia, ela é repleta de ícones, de símbolos, por exemplo, quando você vai pegar o carro e vai dirigir,
Aí se você estiver na estrada, de repente você vê uma plaquinha amarela e tem o desenhozinho da vaquinha. Aí quem já fez autoescola vai lembrar que significa que naquela região pode ter ocorrências de animais bovinos, né? Ou animais de grande porte na pista. Agora imagina se tivesse que existir uma placa para descrever tudo isso que eu falei. Cuidado, nesta pista pode existir ocorrência de animais na pista. Aí até você ler, você tem que parar o carro para ler e seguir. Ou então o povo não para nem para ler as coisas, né? Então passava direto, não cumpria o objetivo. O ícone é sempre uma realidade acessível, entendível. E aí, puxando um pouquinho de sardinha para o meu dito que eu me consagrei, Nossa Senhora de Guadalupe, a Virgem Maria, ela é a mestra em simplificar, em traduzir, em refinar, em esmiuçar, em falar a língua do povo. A língua do povo. Para quem não sabe, o terço antigamente era o saltério. Os monges rezavam os 150 salmos. E aí começaram, né, assim, a sistematizar em pedrinhas, né, algumas coisas assim. E chegou num ponto na história da igreja que o terço era a oração dos bobos, a oração dos pequenos, a oração dos comuns. Olha como é a eleição de Maria. Ela é simples, ela é clara, ela é mãe, e mãe é didática, mãe é educadora, mãe fala a língua do filho e interpreta o filho sem muita argumentação. Para a mãe, o jeito que o filho chega em casa, ela já entendeu tudo. O que aconteceu com o filho? Vem cá, vamos conversar. Não é assim? Mãe, não é assim? Agora imagina a mãe do céu, imagina a rainha da igreja, imagina a mãe que Jesus escolheu. Essa é a nossa mãe. E aí, falar de Guadalupe, a cor, o tipo de cabelo que ela parece, não vou entrar aqui muito em detalhes, mas nós entendemos, e principalmente os índios, os nativos, aqueles que viviam aquela cultura totalmente contrária à dos europeus, entenderam imediatamente a mensagem. Ela foi ícone. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E a melhor ilustração para o amor de Deus, o melhor ícone, o melhor símbolo para o amor de Deus é um amor de mãe. Porque até então, eu não sabia disso, até o Patrício me ensinou isso, eu não sabia. Um dos ícones da igreja bizantina, a igreja oriental, lá dos russos, né, pessoal da Ucrânia, aquela região de lá, onde tem os patriarcas, né, onde que a igreja meio que ramificou a partir de outros apóstolos, né, um dos ícones é a galinha que ajunta os seus pintinhos. Então, um dos símbolos de Cristo, nós temos o cordeiro, nós temos o pelicano, nós temos o leão, né? Esses símbolos aí de Cristo. Lá na igreja oriental, um dos símbolos é a galinha que ajunta os seus pintinhos. E aí, Maria é esse ícone perfeito da ação de Deus. E aí, essa pontuação, essa meditação me veio, agora meio que abrindo um parêntese aqui. Eu estava na época do tiro de guerra,
Eu estava lendo um tratado, no livrinho pequenininho, mais antigo. Aí na época de plantão, né? Vai fazer plantão lá, e eu ficava lendo na hora dos intervalos. Aí eu estava lá lendo o tratado da devoção, né? A Santíssima Virgem, estava lá bonitinho, meu lugar de descanso. Aí no tiro de guerra, né? Sempre tem um bocó, né? Sempre tem um bocózinho assim, né? Aí eu cheguei assim, ele chegou, né? Nós, o que você está lendo aí? Não, lendo um tratado. Ah, Tratado de Versalhes? Não, eu fiz na escola, assim. É outro tratado. Roçou um pouquinho. Mas nessa situação de um dia, caiu para mim o plantão. Então eu estava lá, eu ia embora, né, numa sexta-feira e tal. Eu não sei porquê, eu fiquei de plantão direto e não tinha levado nada. Então caiu o plantão para mim. E aí, né, fazer o quê? Só obedece. Aí o que eu fiz? Eu liguei para minha mãe, disse: não, mãe, que me pegar de plantão de imediato aqui, ó. Já liguei para o pessoal do meu trabalho, já peguei, né, a folga aí, que nem tem como, depois eu pago essa hora extra aí. E traz algumas coisas aí para eu passar o dia. Aí beleza, né? É 24 horas o plantão naquela época. Passou uma hora e meia, 2 horas, chega minha mãe no portão do tiro de guerra com a sacolada. Aí, em primeiro momento, fiquei com raiva. Meu Deus do céu, eu tenho pra guerra. Nossa Senhora, mãe do céu, pra quê? Aí eu fui chegando mais perto, ficando mais com raiva ainda, né? Então eu fui ver iogurte, era pão, bife, maionese, garrafa de maionese, não sei lá o que, alface, tomate, bolacha de morango, bolacha que eu nem gostava. Fui assim, leite, miojo, que isso, marmita, arrumou marmita, aquelas potes de sorvete. O que é? A feijoada, sua bolsa, nossa senhora! Eu fiquei assim, imediatamente, aquela reação, eu fiquei com raiva. Mãe, só uma coisinha resolvia, não, né? É meio assim, né? Assim, barrinha de cereal, uma ou duas, uma marmita tava ótimo. Aí eu peguei, né, as compras do mês, fui voltando. E aí depois eu fui rezar e meditar isso. Que Deus é desse jeito. Deus tem um amor exagerado para com a gente. Deus tem um amor de mãe, e é um amor exagerado. É um amor que nos constrange, que a gente fica até sem reação, né? Depois dessa pequena parte aqui para, né, quebrar um pouquinho o gelo, vamos avançar com o conteúdo pesado. Então, sobre essa realidade da economia, da graça, quando São Luís vem e traz sobre o valor meritório, o valor satisfatório e o valor impetratório, eu não vou aprofundar muito aqui. Eu quero aprofundar mais na realidade que é mais alicercística. Acabei de ter essa palavra. A realidade mais fundamental, que é a realidade das promessas batismais, perfeito? Então, não vamos queimar muito neurônio, isso aqui não. Eu vou ilustrar aqui, passar um panorama e nós vamos embora, perfeito? Não fica muito preocupado com essas terminologias, essas coisas. O que é o valor meritório? Vamos pensar um pouquinho como que... Aí eu vou ter que voltar lá no primórdio do mundo para explicar uma questão. Quando nós estamos em estado de graça, hoje, fui lá, me confessei com o padre, ele me conferiu a absolvição dos meus pecados. Eu deixo de ser inimigo de Deus e de alguma forma, entre muitas aspas aqui,
que eu vou ter que usar de analogia para ilustrar. E toda analogia tem as suas questões, né? Dificuldade para entendimento. Mas imagine que depois que você se confessa, o seu saldo bancário na graça, ele deixa de estar no vermelho, no débito, no negativo, e vai para o zero, e fica saldo normal. A conta vai para o azul quando nós estamos em estado de graça. Por quê? Pela justiça divina, por causa do pecado original, por nossa natureza humana, naturalmente, nós já nascemos em débito com Deus. Um bebezinho, antes de se batizar, antes de ser filho de Deus, herdeiro da graça, ele já tem no seu saldo bancário espiritual da graça 1 bilhão em débito, no vermelho. Imagina que vermelho é esse. Imagina você já nascer devendo 1 bilhão. 1 bilhão é 1.000 bilhões, tá? Imagina aí, 1.000 milhões, para ilustrar, mais ou menos. Então, o valor meritório é quando eu, em estado de graça, com a conta zerada, no azul, eu faço boas obras, eu rezo, eu faço um rolê, né? Cultivo uma vida de oração, faço uma caridade, faço uma boa ação que seja, ajudo alguém, por amor a Deus, por virtude divina. É um valor, um mérito que em mim é acrescido, na minha conta bancária espiritual é acrescido, é aumentado. Isso é o valor meritório, uma boa ação que me rende frutos. É um investimento de vida que eu faço, não é que eu vou doar meu tempo para a igreja, não é que eu vou doar tal valor em esmola, eu vou ajudar na igreja em relação a isso. Eu vi uma pessoa necessitada, eu vou e ajudo. Essas ações têm valor espiritualmente, têm valor meritório. Isso vai acontecer o que no final? No final da minha vida, quanto maior foi meu valor meritório, maior será a minha glória no céu. Ponto final. É isso que o santo vem e pontua. Por exemplo, um João Paulo II, Carol Wojtyla, olha o mérito que esse homem tem no céu, olha a glória que João Paulo II tem no céu. É algo grandioso, perfeito? Agora, quando eu for chegar lá, se eu chegar ali nos dois dígitos, já dá bom, né? Mas aí não vamos nos apegar a essa realidade. Isso é valor meritório. Deu para entender? Para ilustrar. O que é valor satisfatório? É como se existisse essa primeira conta e em uma segunda conta fica debitado não os pecados mortais, mas os pecados veniais, a minha falta de caráter. Então, o valor satisfatório é quando eu me emprego na minha oração, quando eu preciso mudar o meu caráter. Porque eu sou muito mentiroso. Porque eu sou muito vaidoso. Então,
O valor satisfatório, ele vai saldar, ele vai pagar aquilo que eu já estou em débito. Ele não vai tirar, não vai me fazer voltar para o estado de graça, mas ele vai voltar para o meu saldo em azul, o que é a minha realidade humana, o que é a minha incongruência, que são os meus pecados veniais. Porque quem realmente só pode quitar, pagar o que é inimizade com Deus é Cristo, é o sangue de Cristo. Agora, quando nós falamos em valor satisfatório, já tem um outro âmbito. Deu para entender? O primeiro, o valor meritório, é nominal, né? Termo de banco aí, é nominal, é intransferível, é dedicado à minha pessoa. O valor satisfatório pode ser para mim, ou eu posso rezar para a conversão do outro, ou eu posso fazer um esforço, fazer uma boa obra, fazer uma penitência, um jejum a favor do irmãozinho que é chato, que, sabe, que critica demais. São essas incongruências. E por fim, o valor até difícil falar, impetratório, que seria mais ou menos, entre aspas, como se nós pegássemos um empréstimo, um cheque com o dono do banco, de graça, de mérito, e transferisse para alguém. É o que poderia ser uma novena, né? Em expiação, em recomendação de alguma pessoa, de alguma alma. Então, São Luís traz toda essa sistematização, que assim, é difícil, né? Agora vamos pensar aqui, ó. Se economia humana já é chata, se contabilidade, nossa Senhora, graças a Deus que eu tenho vocação, graças a Deus que eu não tenho vocação para isso, e que muitas pessoas têm essa vocação, graças a Deus, né? Porque já é difícil, ainda mais com essa realidade espiritual, ainda mais. E aí a boa notícia finalmente, agora vai aliviar. Nós temos, e quem já é consagrado tem, quem ainda não é, vai ter, se chegar ao final da consagração, né? Nós temos uma excelente administradora no céu, que vai cuidar de toda essa burocracia e não vai nos conceder prejuízo nenhum. Sabe por quê? Quando nós nos consagramos à Virgem Maria, eu já vi até um pouco esse discurso, que nós entregamos tudo. E aí a sensação que pode causar disso é que você, nossa, agora e eu? Ela vai administrar, né? Ela vai pegar as minhas orações e vai redirecionar para as pessoas que realmente precisam, né? Para uma criança que está necessitada, alguém lá numa situação X. Maria conhece os seus filhos. Ela vai pegar de mim, que eu estou no caminho, que eu estou lutando, e vai transferir os meus bens para outra pessoa. Pode causar. Eu já tive eu já ouvi conversas e me causou lá atrás esse medo. Eu já estou custando juntar. Agora vem a Maria, né? Vem Nossa Senhora e vai dividir os negócios. Aí fica meio assim, né? Não, mas tá difícil. Mas não. Maria administra, ela cuida sem nos dar prejuízo nenhum, né? Nós, exceto uma realidade apenas que vai ter prejuízo na sua história, é o seu antigo Adão aí, é seu homem velho que vai ter muito prejuízo, que ela vai começar a realmente mexer onde que dói e vai cuidar como mãe de cada detalhe do banco espiritual da nossa história, que quando nós nos consagramos a ela,
nós entregamos tudo que é realidade biológica, o que corresponde à natureza, aos meus bens. Aí meus bens é o que eu tenho, né? Bens materiais, que correspondem à natureza, que é natural, que é desse mundo. As minhas coisas, o que você tem? Sua casa, seu carro, seus bens, sua conta bancária, vai tudo para ela. Mas como assim? E também os bens espirituais, que nós falamos aqui, essa economia espiritual, valor meritório, valor satisfatório, valor impetratório aí, que nós refletimos. E aí, São Luís vem e trata sobre o que é fundamental aqui. Pode realmente parecer distante, abstrato, e realmente é. Às vezes as coisas da igreja é realmente muito abstrato. Por isso que um padre, pega um padre para você ver a formação que ele tem. Primeiro ele começa com filosofia, eu nunca entendia, né? Isso aí, no início de caminhada, né? Eu não entendia não. Isso aí, o cara que existia isso, vocês conhecem casos assim, que o rapazinho ele ia para o seminário para pegar o curso de graça na filosofia. Aí depois, quando ele ia para a teologia, que é a segunda etapa, aí não quero saber desse nada, mas ele já sai com o cursinho de filosofia para ser professor. Antigamente acontecia isso, né? Agora hoje em dia não sei. Mas eu pensei, não, a igreja é meio boba, né? Não, porque vai a brecha aí para os caras aproveitar. Eu pensava isso. Tanto que eu via muito, né? Aqueles livros de filosofia, sempre na capa de trás, no editorial assim, aparecia fulano de tal, professor fulano de tal, PUC, ou seminário católico, não sei lá o que, faculdade católica. Eu falei assim, esse cara aqui deu golpe, eu ficava identificando os caras. Mas é coisa de, né, antigamente, não faço isso mais não, já passo essa fase. Aí São Luís vem e trata, e a igreja é realmente isso, porque ela trata primeiro da filosofia, porque é algo muito abstrato, metafísica. Eu demorei para entender o que era metafísica. Metafísica é muito sobrenatural, é muito espiritual. Meta acima física. Física é o que, né? As leis que regem esse mundo. Existem as leis que regem o outro mundo, o mundo espiritual. Aí é igual fração na escola, né? Depois que levei muita porrada para fazer matemática, que eu fui entender que fração era partes, fracionar. Aí é por causa do termo. Às vezes tem termos da igreja que nos confundem, porque nós, né? Pobre nós, pequenos. E a igreja é muito rica. E aí é perigoso também nós nos atermos, e nós, igual foi tratado nas formações anteriores, no livro fala sobre os devotos escrupulosos ou críticos, que dominam o conteúdo, que entendem a coisa e começam a usar daquilo como se fosse um horóscopo católico, que pode ser que até nesse conteúdo de São Luís, quando ele traz lá os 7 ou 6 falsos devotos, nós ficamos assim, olha lá, aquele lá não, mas eu conheço, esse escrupuloso eu conheço, é fulano. Não, aquele superficial eu conheço. E aí, a nossa tendência humana é nos apegar ao preto e branco, aos polos, não é assim? Nós vemos muito isso hoje em dia, né? Sempre é o lado A e o lado B. Nunca é o degradê da coisa toda, a realidade como um todo, que é muito mais complexa. E aí, não nos atendo a essas questões da economia,
E o que é mais fundamental é que, de fato, nós vivamos as promessas do santo batismo. Aí São Luís vem, traz ali o Concílio de Sens, também o Concílio de Trento, que existiu Luís o Piedoso, né? Na tradução aqui desse da Voz está o bonachão, mas ele era piedoso. Algumas também, as traduções também às vezes nos ajudam bastante nesse sentido, mas ele era piedoso, não era bonachão não. Esse Luís, ele traz, que era um rei, Luís, esqueci agora, acho que é o 8º, ele traz a pontuação, que é para a igreja até Jesus voltar. Se, ele fala assim, ó, se os cristãos, se os batizados realmente vivessem as promessas que fizeram no santo batismo, o reino do inferno estaria destruído. Nós não estaríamos vendo o mundo como hoje ele está. Se as pessoas realmente vivessem, fossem fiéis ao que nós prometemos, ao que nós damos voto a Deus. Claro, no nosso caso aqui, enquanto católicos, naturalmente, o que a igreja desenhou como caminho, que o bebezinho que já nasce em muita dívida, muito débito, um padrinho vem em nome dele e faz o voto. Essa é a função do padrinho. Por isso que tem que ser católico, praticante, né? Tem que ser católico. Aí hoje a gente tem essas aberrações. Tem que ser praticante, como se existisse, né? Se existe católico não praticante, é que ali não existe católico, né? Casado ou com vida reta. Aí, se existe católico que não vive o sacramento do matrimônio como deve ser, já também não é católico. Se existe católico que não tem uma vida reta, também não é católico. Entendeu? Como que o cara vai assumir um voto de uma alma de alguém se ele mesmo não vive esse voto? Aí vai sendo o que? Uns juros compostos dá 10. E nós estamos nessa realidade. Hoje, inclusive, é aniversário de batismo do meu afilhado Christopher. Então, parabéns para ele. Já rezei, já tá. Eu estou seguindo ali, né? Estou levando a questão. Tem que levar, porque é um voto que eu fiz por ele. E até ele chegar na maturidade espiritual, onde ele o quê? Vai chegar no sacramento da confirmação, que nós chamamos de crisma, é que ele vai confirmar a fé. É o que nós chamamos de sacramento da iniciação cristã. Outro sacramento, o que vem depois do batismo, é o que? Qual sacramento que é? O sacramento da comunhão, da penitência, né? Da confissão. E ali vai a vida do católico, né? Basicamente, a nossa vida é confessar, comungar. Confessar, comungar. Comungar. Pecou, confessa, não comunga. Confessa, retoma o saldo azul, né? Retoma. Por quê? Pode parecer também, aí já é uma especulação, uma dúvida que me surgiu, foi o quê? Nossa, mas eu pequei, eu perco tudo. Nossa Senhora, eu matei todo o meu organismo espiritual quando eu peco, quando eu me torno inimigo de Deus? Não.
De certo modo, o que eu já construí fica congelado. Mas como que eu vou crescer? Como que eu vou investir se minha conta está congelada? Se eu estou enquanto inimigo de Deus? Não faz sentido. E aí, as promessas batismais, os votos batismais, e aí São Tomás de Aquino é citado, e São Luís medita isso, que o voto mais importante, fundamental, mais primordial para a vivência da fé são os votos batismais. E nós muitas vezes nos esquecemos disso. E São Luís completa que a consagração é a perfeita renovação desses votos. Então, se todo ano nós somos recomendados a nós renovarmos a nossa consagração, toda consagração deve ser essa constante busca de renovação dos votos, porque nós somos seres inconstantes. Deus já sabe isso, não é nenhuma novidade para Ele. Na verdade, nenhuma novidade para Deus é novidade, Ele já sabe tudo, né? E aí nós somos falhos, nós nos esquecemos das coisas, e é tão bom voltar naquilo que um dia nós assinamos embaixo. Igual o pessoal fala, né, assim, questão de contrato, nada que é combinado sai caro, não é assim? Teve um momento, na realidade, até que é do Ministério da Eucaristia, que tinha algumas questões assim, né? Algumas ebulições acontecendo, e aí foi Deus, né? Que ia vir os novos ministros, e aí caiu para mim a folha da declaração, né? Da provisão, que eu já tenho a minha, mas a minha está guardadinha, empoeirando, nem lembrava mais. Aí eu fui reler. Falei assim, gente, se os ministros fossem viver isso aqui, ó, que eles um dia assinaram, era fazer o quê? Isso aqui, ó, fulano, aqui, ó, que você assinou, vamos pegar lá, ó, você assinou isso aqui, ó, o que você está fazendo? Isso é conduta? Isso é papel? Você só assinou um papel? E aí, isso é para ministro, que é outro nível, até mais tranquilo, mais pontual. Agora, para a gente, nós que um dia, um padrinho nosso, que certamente, por falta de formação, nossas mães, nossas avós, o pessoal mais antigo, não tinha muito essa compreensão, acabou se perdendo muito. Colocava padrinho à riveria, né? Para ganhar presente. Alguém rico, aí tinha um fazendeiro na época e batizava todo mundo. Não. Aí na crisma existe a confirmação da fé. Confirma. É igual quando você vota. Qual que é a última teclinha? Confirma. Aí você pode ir embora. Confirmou. Está confirmado? Não tem volta. Começou, acabou. E o batismo é essa marca, é esse selo, que até no inferno, você vai estar com isso na testa, no coração, na alma. É essa marca de pertença. O Senhor ali, ó, pertencia a Cristo. Um dia nos pertenceu por causa do pecado original. Cristo o resgatou. Olha onde que ele conseguiu voltar. Olha a tragédia
de um batizado no inferno. Não queiramos ser esses. E aí, enquanto voto, não sei se vocês lembram, o batismo renuncia, condena 3 realidades e anuncia e confirma e declara 3 outras realidades. As 3 realidades que nós condenamos: o mundo, a carne e o demônio. Já falamos bem sobre isso aí. E nós declaramos, nós anunciamos, nós confirmamos que nós vamos ter uma profissão de fé em Deus Pai. Aí o padrinho fala: confirmo. Essa criança não sabe o que, vai viver, vai professar a fé no Filho Jesus Cristo. Confirmo. E professar a fé no Espírito e na igreja. Confirmo. São as 3 realidades. Até poderia ser 4, né? Aí, mas a igreja foi meio sábia e colocou isso junto com a igreja, né? Ali tem essa formulação. Tanto que na pia batismal existe, não sei se você já reparou isso, mas sempre deve existir uma referência ao número 8. Sempre. Aqui no nosso caso, a pia batismal, ela tem 8 lados, ela é um octógono, não é porque ela é referência ao MMA, ao UFC, não. De certo modo, essa vida que esse carinha que está batizado ali, ele vai ver uma luta, poderia ser, mas não é isso, não é isso. É que existe o 8º dia da criação, sabia? Sabia? Existe o 8º dia da criação. Ai, 6 mais 1. Eu achava que Deus criava o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansava, ele estendia a redezinha dele, né? Ia dormir, ter sábado gostoso, né? Descansar, porque trabalhar toda. E agora tem o 8º, o que é isso? O 8º dia é o dia da Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus. O 8º dia, tanto nas escrituras fala assim, no 8º dia da semana, a dica aí, gente, a Bíblia, biologia está aí, né? No 8º dia, Jesus aparece aos seus discípulos, só remonta, relembra a recriação do mundo, onde o Filho resgata a humanidade. O novo Adão renasce, ressuscita, resgata a humanidade que foi corrompida, que seria destruída, que seria aniquilada pela consequência do pecado, e Jesus vence a morte. E aí um outro ponto para provocar e para gerar estudo em vocês é que Jesus destruiu o pecado. Precisa responder assim não. Pensa interiormente um tiquinho. Jesus, ele destruiu o pecado. Olha como é que é a semântica, né? As palavras. Vai, sim, sim, sim. Aí nós não sabemos responder. Aí um dia
eu ouvia um podcast, né? Coisa de filme, essas coisas assim, tem um tempo atrás já. E aí, o ateu lá, né? Começou a falar assim: nossa, em tom de brincadeira, em tom de piada. Nossa, eu sou devoto de Odin. Eu sou religioso de Odin. Aí eu, né? Tá, só ouvindo, né? Não, é porque, né? Os caras lá perguntam. Você não, Odin, na mitologia nórdica, que é tipo Zeus, né? Da mitologia nórdica, lá dos vikings, essas coisas. Odin prometeu, a função de Odin principal era destruir os gigantes de gelo. E aí, nós não vemos gigantes de gelo andando por aí. Então, eu acredito mais em Odin do que em Jesus. Porque os cristãos falam que Jesus destruiu o pecado e o pecado está aí. Como nós respondemos isso? E a resposta está aqui, ó. Muitas vezes nós não sabemos responder porque nós não vivemos uma profissão de fé. Nós não professamos de fato os nossos votos batismais, porque nos fala para termos uma vida profissional em Deus Pai, uma profissão de fé em Deus Filho, no Espírito e na igreja. Em outras palavras, profissão de fé, nós todos temos, né? Uma profissão de fé. Nós professamos uma fé. Mas será que a nossa fé para a gente é algo profissional? Ou, pelo termo pejorativo, a nossa fé é algo amador? Porque o amador é positivo, ele ama aquilo que faz. Mas se for pegar pelo entendimento comum, né? O amador em relação ao profissional é aquele que, ele é amador, né? Se for pegar um avião, a primeira vez que você vai andar no Boeing 7008 da Airlines Company lá para o Vaticano, Terra Santa, você vai viajar até lá, daí Confins, aí vai para atravessa o Atlântico, chegando na Europa. Aí o piloto, por acaso do destino, você descobre que ele é um piloto amador. Você vai? Não vai? Uma cirurgia, um médico, seja qualquer coisa. Não, ele faz porque ele, né? Não, mas ele tem especialização, algum diploma, né? Não, assim, ele faz na casa dele, né? Com alguns amigos, nas cirurgias assim. Ele é meio amador. Um pedreiro que seja. Nós queremos o quê? Nós confiamos em quem é profissional. E pontualmente aqui, só para não bater tanto, né? Pontualmente, a diferença entre um amador e um profissional, qual que é a diferença fundamental entre essas duas figuras? O profissional, ele investe, ele paga caro, ele corre atrás, ele dá o braço a torcer, ele leva a sério. E nós levamos a nossa fé de modo profissional, nós investimos, ou nós, é muito amador. Enquanto eu estou postando, tá legal.
mas deixa vir um probleminha, deixa vir uma questãozinha, aí eu já, é muito difícil as pessoas. Em todo lugar é isso, mas não adianta, só muda o endereço. Aí a pessoa abre mão. Enquanto ela é amada, enquanto ela ama, tudo bem. Mas nós precisamos viver, nós precisamos professar as nossas promessas, os nossos votos batismais, de lutar contra a nossa carne, sarx, a nossa concupiscência, as nossas tendências, o nosso mundo interior, nosso primeiro campo de batalha, nosso coração, nossa mente. Quantas e quantas vezes as pessoas, até mesmo na igreja, elas vivem a Matrix, parece. 90% dos problemas que ela inventa está na cabeça dela. A pessoa chega, aí tem um grupinho, pode acontecer isso. De repente, o grupo que estava conversando pode falar, está falando de mim. Pode acontecer, a novidade que chegou, sei lá o que, o assunto acabou. Não, mas está falando de mim. Pequenas incongruências, aquelas coisinhas pequenas, né? Quando nós refletimos na última formação, aqueles detalhes onde Deus não consegue mais modelar, porque cristalizou. O caráter da pessoa não muda mais, converte, não converte. Eu acho que eu não fechei essa questão, eu até expus uma questão minha, que eu ia para a missa com calça de fazer academia, é calça fininha. Eu ia para a missa até pouco tempo atrás. Eu fui só uma vez de bermuda, Deus me livre. Foi um acidental, né? Precisava, era mesmo de quarta-feira de cinza, eu esqueci, fui trabalhar de bermuda, o horário que eu fui pegar, não, é horrível, nunca mais minha vida, de bermuda. Eu fui, experiência horrível, para mim. Aí esses dias, estava fazendo academia, ia para missa de tarde, era meio caminho, né? Não, já vou preparado. Aí começou a mexer um trem lá dentro, sabe? Começou uma mudança assim. Aí eu comecei a ficar incomodado, sabe? Não deu certo esse trem não. Aí eu me converti. Não, deixa que isso vai não. Mas essa coisa boba, coisa pequena, foi uma grande graça, porque eu vi que eu estou me convertendo. Deus me deu um toque sensível da graça, que o Senhor fala, vamos melhorar isso aí, né? Calça, não era que as calças de moletom, não, que ia ser esquisito, era calça, né? Calça preta, até folgada, mas me incomodava. Por quê? A minha devoção a Jesus da Eucaristia estava aumentando, e logo o mínimo desleixo, o mínimo conforto começou a me incomodar. Eu posso ser mais zeloso? Eu posso ser, eu posso, por que não? Isso é um grande, e para mim, o maior milagre, uma graça tremenda, porque eu posso me converter, que eu estou me convertendo, que eu estou melhorando, que eu estou me aperfeiçoando. E quantas vezes Deus nos fala mais de realidades mais feias e interiores, e eu não quero escutar. A calça mais fina, eu escutei, nós escutamos. O que é fácil de mover em nós, de renunciar em nós, o que é fácil, né?
É fácil de ouvir, mas o que é difícil, aí, meu irmão, é um milagre ainda maior. É uma graça ainda muito maior. E nós estamos nesse caminho de refinamento, de aprimoramento, de aperfeiçoamento de vida, para nós melhor nos consagrarmos e nessa consagração nós bem renovarmos os nossos votos, e nós bem renovando os nossos votos e vivendo os votos batismais, nós cheguemos na glória do céu. Porque aqui, ó, me desculpe, São Luís, mas trazer às vezes um conteúdo muito bruto nos confunde. E realmente, quando nós pegamos um livro e os caras muito inteligentes, nós estamos numa época que as pessoas, né, é muito iconográfica, é muito, né? Antigamente, só uma ilustração aqui, também um parênteses. Antigamente, para se tratar a outra pessoa, como que as pessoas se falavam entre si? Vossa mercê, é vossa mercê, né? Eu acho que vossa senhoria, mas era vossa senhoria. Não, começou assim, ó, vossa senhoria. Aí depois foi vossa mercê. Aí depois foi bacaiano, voz mercê. Aí depois virou V-O-C-E cedilha, né? E agora, um tempo atrás era V e o C. Para onde que vai? O povo no WhatsApp, eu sou assim, quando eu entro no botão, hoje em dia, eu só reajo assim, ó. Ou assim, é só isso, só reajo, nem respondo, eu sou assim, minha culpa, minha máxima culpa. Eu tô assim, a nossa cultura é essa. Uai, minha cultura. Aí eu fui pegar, minha irmã, história de uma alma, minha irmã. Dei de presente, tal. Aí eu fui ler. Mano, a menina, com 23 anos, morreu com 24 anos, falava, meu ditoso Jesus, amabilíssimo Jesus. Nossa Senhora, Santa Teresinha, a pequena via. Se ela trouxe a novidade da pequena via, nossa, o Carlo Acutis tinha que ter escrevido muito mais coisa desse tempo, que também o tempo que o Carlo Acutis já estava bem diferente do que é hoje. Hoje, né? Olha a nossa vivência, e quando eu falo de vivência, eu falo de cultura. E entenda cultura como espiritualidade cristalizada. Que eu vou explicar, né? Espiritualidade cristalizada, ou seja, o que nós vivemos enquanto cultura do mundão, por exemplo, é o que? Permissividade. Eu fui tentar prestar atenção em um carro de som que tocava funk. Eu fui tentar entender a letra, estava difícil de entender a letra por causa do ruído, dos batuques. E aí, para que eu fui entender a letra? Né? Me arrependi. É isso, tira isso, coloca aquilo, sei lá o que. Uma vez, eu fui pegar um serviço para um ex-político aí, que mexia com o evento, fui pegar um serviço e fazer um videozinho. Aí eu fiz um videozinho, animaçãozinha, entrava lá, divulgação do evento, vai ser isso, vai ser aquilo, tal dia, tal data, inscrições e tal. Eu coloquei a musiquinha padrão YouTube, né, musiquinha animadinha, genérica. Beleza. Aí eu mandei para ele, mandei o vídeo para ele aprovar. Falei, não, Fábio, tá muito desanimada, coloca a música da atração X e Y. Aí era um sertanejo e um DJ.
Aí ele falou assim: eu vou no sertanejo primeiro, deve ser mais leve. Ai, meu Deus do céu, o sertanejo. Aí eu falei assim: pelo estilo da foto do DJ, agora vamos ver, né? O DJ tava mais leve que o sertanejo, tava mais leve. E eu vou falar assim, questão espiritual existe. Eu senti uma carga demoníaca. Eu peguei esse trabalho e nunca mais peguei. Porque eu senti o impacto. Eu que não sou tão santo assim, mas eu estou buscando. Eu estou tentando viver essa atmosfera eucarística, da graça mariana, do céu. Agora, quando eu peguei para escutar um pouquinho, para fazer uma edição de 15 segundos de um DJ, de um sertanejo aí, era coisa bruta, é de sentir mal-estar mesmo. E agora esse pessoal que vive escutando isso, como que não tem peso as músicas, a cultura, como que não tem? Porque a cultura é a cristalização da espiritualidade. Eu fiz comunicação social 4 anos, estudei muito antropologia, sociologia, sei lá o que, teoria da cultura, essas coisas eu tudo estudei. A melhor definição de cultura para mim foi a que o Padre Paulo deu em 10 segundos, que ele fala isso. Cultura é outro nome para espiritualidade. Só que eu complementei. A cultura é a cristalização, ou seja, a solidificação, é a materialização do que é espiritual. Pode ser tanto forças positivas, quando lança um livro. Isso aqui, até São Luís fala que seria perseguido, que seria cães raivosos atacariam essa investida aqui. Isso aqui, tem um impacto cultural na nossa espiritualidade. Quem cultiva essa cultura, vem de cultura, de cultivar, entendeu? A agronomia aí. Quando você cultiva cultura, uma cultura de alface, entendeu? A plantação de alface, todo um cuidado, tem todo ali uma reserva, um investimento, todo minúcias para se plantar e cuidar da alface, para se cultivar alface. Um cultivo é isso. E nós, da mesma forma, ao vivenciar as promessas batismais, nós criamos uma cultura. Nós cultivamos uma espiritualidade sólida, cristalizada, materializada. Porque é importante o mundo interior, o mundo espiritual, a realidade mais abstrata, mais distante, é importante, é o fundamental realmente, mas o exterior nos ajuda, nos confirma. Um ato público como um Corpus Christi, como a renovação das promessas batismais, esse efeito externo nos confirma, nos configura, nos reenquadra, nos realinha para o caminho, para a renovação, para a vivência. Então, meus irmãos, creio que foi passado o conteúdo, né? Tem aqui
só para fechar, 4 pontuações, pré-requisitos, né, de como devemos fazer para viver as promessas batismais. Primeira coisa, já foi falada para reforçar, ficar bem claro, para solidificar: viver na graça de Deus, viver em dia com a igreja, estar em conformidade, estar em dia com os sacramentos. Pecou, beleza, está em débito, está devendo, está em saldo negativo, está em inimizade com Deus, estar em pecado mortal é isso, estar em inimizade com Deus. Não, claro que Deus pode, pela sua misericórdia, pela sua graça, nos conferir graças e méritos até nessas situações, né? Como Santo Agostinho, Deus tem as suas ações misericordiosas, tem os seus impulsos, mas nós temos que sempre buscar estar em dia, sempre na conta azul, sempre no verde, né? Que também o conta azul parece que é meio gelado, né? Eu acho que o verde é mais tempo comum, né? Está buscando sempre, cotidianamente, estar em dia com os sacramentos, com a igreja, estar buscando. Segundo ponto, alimentar a fé, orações, formações e outras, vamos colocar assim, ó, proteínas. Buscar alimentar a fé, que não é apenas aquilo que é papinha, qual São Paulo pontua, mas também buscar o alimento sólido. Para quem sabe aí um pouquinho de coisa de academia, de musculação, né, fisionomia humana, proteína da carne. E carne, nós entendemos que se a carne de um animal tem muita proteína, né, a musculatura do animal que seja, ainda mais para a fé é o conteúdo da Eucaristia. Então assim, ó, aprofunda no que tange a Mariologia nesse ano. Ó, vou aprofundar fazendo a formação do pessoal da Frei Galvão, quando nesse livro Glórias de Maria, essa formação tem vários vídeos no YouTube. Busque informação, busque cultivar uma cultura espiritual. Comece a renunciar tudo aquilo que é cultura mundana, cultura da carne, cultura demoníaca. Perfeito? Isso é bom? Se fosse horário reto, né, até que poderia, mas também esse horário é bom, vai ser meio difícil. Terceiro ponto, obedecer a Deus e a sua igreja. Basicamente, seguir os 10 mandamentos. Porque quando nós não vivenciamos, não seguimos um dos 10 mandamentos, nós já estamos incorrendo em pecado grave, em pecado mortal. Perfeito? E aí é bom conhecer também os 10 mandamentos, né? Tentar decorar de cabeça, né? Fazer um exercíciozinho de memória. A gente que também é muito ruim de memória hoje em dia, tentar decorar, tentar rever a nossa história, fazer um exame de consciência a partir do decálogo, dos 10 mandamentos. E por fim, o quarto, testemunhar Cristo, ser sal da terra, luz do mundo. Aqui tem uma pegadinha de certo modo. Jesus nos fala
para renunciar ao mundo, mas ele também fala para nós sermos sal do mundo. Não, sal da terra, luz do mundo. Olha aí, olha aí o desafio. Olha aí a questão. Ser sal é ser um diferencial, é ser aberto ao escondimento. E muitas vezes nós não queremos essa palavrinha que é o escondimento. Eu falei aqui muito de iconografia, né? Muito não. Mas nós vemos hoje, por exemplo, essa capinha aqui do meu, né, de vocês aí, essa capinha, essa iconografia maravilhosa de Nossa Senhora, as pinturas, a beleza que é né, as imagens de Nossa Senhora. Nós vemos tudo isso. Tem uns ícones bonitos. Nossa Senhora do Pentecostes, Nossa Senhora no centro, já reparou isso? Sempre Nossa Senhora está no centro, rezando, o Espírito Santo vem sobre ela, aí os artistas dão mais ênfase a Nossa Senhora e em volta os apóstolos. Essa visão veio depois que Nossa Senhora já estava no céu. Em vida, ela foi totalmente aberta ao escondimento. A Virgem Maria foi tão escondida, mas tão escondida, que até o capeta não conseguiu achar ela. Tem alguns filmes, né? Que pode tentar imaginar, sei lá o que, tem umas interpretações assim, que Maria sofreu, né? Ela sofreu, que é humano, naturalmente que é humano, em nada que é pecado. Claro, pode ser que o demônio, né, uma interpretação, uma visão, uma ilustração daquilo, confrontou, né? Mas eu falo assim, o demônio, porque imagina, a Virgem Maria foi aquela flecha que acertou ele, que acertou no maligno. Ela foi aquela ação de Deus que alvejou o demônio, que destruiu, que acabou com os planos que ele tinha, porque até então nós, se não existisse o sim de Maria e sobretudo o escondimento de Maria, nós não estaríamos aqui, porque o mundo já teria se consumido. Se não tivesse vindo a salvação, nós estaríamos realmente perdidos. E foi pelo escondimento, e nós não refletimos tanto isso. O escondimento de Maria, porque nós temos uma visão hoje moderna, pós-cristandade, atual, de que ela sempre estava no centro. Gente, até talvez em Pentecostes, ela estava lá no cantinho dela. Tinha respeito? Claro, a mãe de Jesus. Mas veja aí, até como os evangelistas que redigiram as ações de Cristo, parece que os três, João, Mateus e Marcos, parecem passar despercebido. O investigador da época, o doutor, o médico, é que foi investigar e coletou mais detalhes da Virgem. Olha a grandeza disso, e o quanto nós somos apegados ao espetáculo, o quanto nós somos dependentes das sensações de reconhecimento, dos elogios,
e sofrer no escuro, na noite escura, e sofrer no escondimento, e sofrer sozinho em Deus, aí é outro nível de devoto. Nós precisamos buscar, meditar, vivenciar essas virtudes. E aqui nos vem hoje para, a partir daqui, começarmos a ruminá-la, é o aspecto do escondimento em Maria. Maria se escondeu em Deus. E aí, muitas vezes, as pessoas leem o livro e entendem o que é valor meritório e começam o quê? A ter uma planilha. Não, eu fiz esse mérito, não, eu fiz essa boa ação, não, eu preguei tal coisa, não, eu tenho essa coordenação, eu tenho isso na igreja, eu ajudo o padre, Claro que existem os méritos. Por exemplo, aqui, em uma sexta-feira chuvosa, quantas pessoas que vieram, louvado seja Deus. Mas aí no dia vai aparecer o que? Vai brotar no chão diversas pessoas com a camisa, com a folhinha, o padre Christian assinar. Tomara que acompanharam, tomara que vivem, mas aí é um valor que fica retido na terra. Não vamos cultivar méritos, bens, investimentos que a traça corrói, que o ladrão vem e rouba e que fica por aqui mesmo, que o tempo passa e consome isso tudo. Que o nosso esforço, que a nossa consagração, que a nossa busca, que a nossa devoção não fique retida nessa terra, não fique por aqui, que nós tenhamos uma vivência de esconder debaixo do nosso colchão espiritual, no nosso quarto, nossas virtudes, nossas boas ações. E nada é mais bíblico que a tua mão direita faça o que nem a mão esquerda está sabendo. Escondimento. Deus ama, Deus adora quem se deixa esconder. Até aqui mesmo no Frei Galvão, já meditei isso. Quantas e quantas vezes a Aline me falou assim: ó, Fábio, vai lá conduzir a adoração. Aí eu, nossa, vai ter não. Aí, na hora que ele mandou mensagem, até a hora de chegar aqui, expor o Santíssimo, a gente pensa em milhões de coisas. Ah, mas é um absurdo. A equipe coisa não vem, eu não sei lá o que. Né? Tá espumando cantar a boca assim. Mas aí vem os tapas de Deus. Mas as adorações que tinha uma, duas pessoas foram as mais de Deus. Aquela que não tinha ninguém, a última foi uma adoração simples, só um microfone, nem música tinha, só tinha Jesus, só tinha o fundamental. Aí eu penso, se fosse semana que vem, semana passada, era uma apoteose, e ministério cantando, e no talo, e acólito, e padre, e tal, e coisa, que a multidão na outra semana. Será que realmente essa multidão aceitaria atravessar a cidade, fazer sacrifício,
fazer esse investimento de só ir buscar Jesus? Será? Será que nós faríamos esse sacrifício se eu não tivesse sido chamado para conduzir? Será? Nós precisamos ir nos... A verdade é essa, é dura, é fato. Ir nos mortificando, ir matando em nós, ir matar é algo ruim, é algo que dói. Matar essa nossa vida para nós alcançarmos a vida que está em Deus, aqui, e dói. É um caminho fechado, estreito. É um caminho que muitos são os convidados, mas poucos são os escolhidos. Convida-se muito, mas pouquíssimos se revestem, vêm com as vestes nupciais. E para fechar, finalmente, te convida bem pontualmente, fechar um pouquinho os seus olhos, olhar aí para dentro do seu mundo interior, para a sua intimidade mais pessoal. Você, quando fecha os seus olhos, não pode se sentir no vácuo, no escuro. É nesse momento que nós temos a ausência do mundo exterior e nós adentramos o nosso mundo interior. Muitas pessoas ficam presas e buscando o que há de externo. Se o mundo aqui fora é iluminado, o nosso mundo interior até então é essa noite escura, é esse escondimento. Mas aí está a preciosidade. Deus enterra, Deus guarda os seus maiores tesouros nos lugares escondidos. Aquilo que é acessível, aquilo que é para todo mundo, aquilo que é para a massa, aquilo que é da moda, não é de Deus. Acaba que o mundo toma conta, copia, adultera o que é de Deus e desvirtua e perverte. Nós estamos aqui para um caminho não apenas de consagração, não apenas um caminho de renovação das promessas batismais, mas sobretudo um caminho de conversão. Conversão. Toda fala de Maria, quando ela age no mundo de forma milagrosa, uma manifestação, uma revelação privada a um vidente, Maria pede: convertei-vos, convertei-vos no Evangelho, fazei penitência, conversão. Que o nosso coração seja essa terra boa, que o nosso coração seja esse espaço favorável para Deus investir em cada um de nós. Assim como eu ilustrei aquela situação com a minha mãe, que vivesse meditação, Maria quer trazer para você incontáveis tesouros, uma miríade é mais de 1000, é lá para as casas, antigamente nem conseguia contar o que era miríade, muita coisa. Maria tem incontáveis graças para nos conceder, mas nós precisamos estar no nosso posto. Não abandone o seu local. Onde Deus te plantou, seja fiel. Uma meditação que eu peguei esses dias, Padre Jacques, se não me engano, ele refletia isso. Deus não nos pede perfeição nos atos. Deus pede para cada um de nós fidelidade.
que nós possamos ser fiéis, que nós possamos ser fiéis ao local onde Deus nos colocou, ao nosso estado de vida, ao seu hoje, ao seu agora, para te presentear com incontáveis méritos que a Virgem Maria vem trazendo para cada um de nós. Amém? Amém. Entendeu um pouquinho o tempo, né? Uma salva de palmas para o Fábio, né, gente? Foi totalmente ungido e hoje dobradamente. E para a gente finalizar, trouxe aqui um poema, que vai falar assim, sobre as nossas promessas do batismo e a nossa consagração. Hoje foi difícil não ficar emocionada, né, gente? Estou desabando aqui. Vai falar assim: nas águas puras do meu batismo, Deus me chamou por vocação, selou em mim o céu e o Cristo, plantou no meu peito a salvação. Prometi de alma renovada renunciar todo o pecado, ser luz do mundo e nesta estrada seguir Jesus, o bem-amado. Mas tantas vezes me perdi no ruído do mundo sem fé, até que a mãe me atraiu assim, com seu olhar que tudo reveste. Agora vem, ó Mãe querida, consagrar-me a ti, o meu viver, entregar-te a alma e a vida, para teu filho melhor conhecer. És modelo de entrega e doçura, silenciosa em cada sim, me ensina a fé que é pura, me guia até o fim. Quero com teu coração reacender o meu fervor, viver as promessas em missão e ser reflexo do teu amor. Por isso, ó Santa Maria, recebe hoje meu coração, batizado para a eternidade, consagrado em tua proteção. Viva Nossa Senhora! Viva! Vamos ficar de pé? A gente rezar uma salve rainha, louvando a Deus que nos deu a ela como filho, como não tinha presente maior que o Senhor poderia nos dar, e Ele nos deu Maria como mãe. Então, como o exemplo que o Fábio falava da sua mãe, eu que conheço a humildade da mãe do Fábio, consegui imaginar ela chegando com essas sacolinhas, com tudo preparado, com todo o zelo que ela conseguia para o filho. E assim também Maria hoje quer entregar para nós muitas graças, e que nós possamos ser fiéis a Cristo através dela. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós chamamos de bendita, e pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvir, e depois deste desterro, mostrar-nos Jesus, digno do nosso Deus. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, rogai por nós. Que Nossa Senhora continue nos abençoando, nos guiando e sendo um modelo para nós nesta vida, até encontrarmos com ela na eternidade. Assim seja. Amém.